E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Marra, sou professora e mestre em História, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse quadro super icônico que a gente tem aqui. É produzido pelo Pedro Américo em 1888. Eu sei, você já está começando a pensar, 1888? Mas o Grito do Ipiranga não foi em 1822? Esse é um dos pormenores do quadro que a gente confere aqui hoje. Bom, primeiro peço desculpas para vocês em função do nosso áudio, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível para que todos vocês consigam ver, né, com qualidade. O Pedro Américo, pessoal, faz parte de uma escola artística que é a Escola do Romantismo. Então ele se formou aqui, mas ele viaja para a Europa, onde ele tem a oportunidade de estudar e de conhecer um pouco mais sobre as técnicas europeias de arte. E é aí onde ele vai tomar contato com essas obras que tentavam valorizar e exaltar o nacional. E daí ele vai trazer vários desses elementos para a sua pintura, que é uma pintura encomendada, diga-se de passagem. Então a gente já pode esperar encontrar na obra alguns elementos que não aconteceram exatamente como eles estão ali representados. Mas você é muito esperto e já entendeu. Se ela foi feita em 1888, ela também não pode contemplar exatamente uma captura da realidade, pode ser como uma fotografia, porque afinal de contas ele não estava nem presente naquele momento para ver como é que aconteceu. Então, alguns elementos que compõem essa obra acabam se caracterizando como elementos que ele inseriu ali para seduzir esse espectador. Exatamente para que as pessoas olhem para aquilo e pensem: uau, esse foi um momento histórico, esse foi um momento marcante na história do Brasil. E a importância de fazer isso em 1888 é que, com o Brasil já independente e próximo aí caminhando para um final da monarquia, a gente precisa exaltar cada vez mais aquilo que o Brasil tem de importante. E uma das coisas que marca a sua história é exatamente o momento em que ele teria ficado livre do jugo colonial de Portugal. Pedro Américo, pessoal, já tinha feito outras pinturas com essa característica de exaltação do passado, trazendo um pouco dessa ideia nacionalista, e a gente conta, né, uma das características mais importantes desse movimento é exatamente a idealização, né? Quando vocês pensarem em romantismo, pensa assim, ai, tal coisa tão romântica, né? Parece algo muito surreal, muito fora da realidade. É exatamente isso que significa. No movimento romantista, a gente encontra essa característica do ideal, aquilo que se esperava que fosse, mas não necessariamente que tenha acontecido dessa forma. Beleza? Por isso, tem alguns pontos que eu queria destacar com vocês a respeito desse quadro. Vamos começar? Pessoal, aqui ao centro, a gente consegue perceber, por exemplo, a imagem do Dom Pedro I empunhando a sua espada com muita bravura. Ele veste um uniforme de gala e está ali um cavalo belíssimo numa posição extremamente honrada. E ele não está sozinho, ele está acompanhado de uma comitiva de pessoas que também estão fardadas, que estão ali à sua direita, colocando a sua posição de importância, de imponência, com ainda mais vigor. E à frente deles, olha que curioso, a gente tem os famosos dragões da independência. Dá para a gente ver pelo elmo, né, essa crina, imitando uma crina de cavalo, muito linda, esse uniforme maravilhoso. Porém, eu já adianto para vocês que os dragões da independência sequer existiam, porque se eles nem sabiam que o grito ia ser dado, como é que esses dragões já estão encontrados ali na cena, né? Então ele já vai pegando ali elementos que ele sabe que estão no imaginário popular e que foram importantes para compor essa memória. E parece também que alguns soldados foram pegos de surpresa. Observem como que eles estão dispostos ali. Além disso, a gente encontra também um casebre. E esse casebre, muito possivelmente, não estava disposto na hora da independência. Pessoal, aqui o Riacho do Ipiranga, a gente consegue perceber um elemento muito sutil, porém muito bonito, que é a coisa do cavalo, que está ali de costas, né, e com a sua pata traseira, ele toca levemente esse riacho. Olha só se não é uma cena dessas que a gente vê em filme, que dá um zoom assim, ó. A gente fala, nossa, agora sim eu me senti naquela atmosfera. Isso com certeza não foi aleatório, foi de uma forma proposital. Esse casebre que vocês estão vendo aqui, inclusive apelidado de Casa do Grito, é onde as tropas aparentemente iriam para descansar, repousar, armazenar algumas coisas. E esse lugar é extremamente simbólico, apesar de que, muito provavelmente, ele não estava ali na hora da independência. Ah, Pri, mas como é que a gente sabe o que estava e o que não estava?
Gente, o próprio Pedro Américo, quando teve a sua encomenda, vai contar pra gente o que ele colocou ali de elemento que foi imaginado, né? Então é muito fácil a gente saber o que tinha, o que não tinha, mas também as pesquisas que os historiadores fazem, confrontando esse momento com outras fontes históricas, fontes escritas, fontes visuais. Não dá pra gente ter uma ideia, né, muito mais realista do que foi esse momento na nossa história. E tudo isso, pessoal, é feito, a gente consegue até entender no momento que eles querem evocar a nossa memória, produzir a nossa memória e também forjar uma identidade bastante nacionalista. Não bastava que eles reproduzissem a suposta realidade desse momento. O importante era glorificar a figura de Dom Pedro I, que se vocês separarem, vou colocar uma foto para vocês verem, fica exatamente acima do quadro aqui no Museu do Ipiranga. Então a ideia era destacar essa figura do imperador e mostrar que foi a partir do feito dele que a nossa história de independência começou aqui no Brasil. Bom, e já que o Grito do Ipiranga foi proclamado no dia 7 de setembro, a gente vai ver aqui 7 erros que estão aí presentes, né, a partir dessas inserções feitas pelo Pedro Américo. Começando pela primeira delas, o Pedro Américo se representou nessa imagem como se ele fosse o próprio Dom Pedro I. Isso jamais poderia acontecer, inclusive por uma questão de compatibilidade da data de nascimento dele. Era muito comum que os artistas, né, além de assinarem as suas obras, ou quando ainda isso nem era uma coisa comum, que eles fizessem autorretratos deles e colocassem contemplados entre os personagens da obra. E foi isso que aconteceu aqui. Erro número 2. A casa que vocês estão vendo, né, que eu descrevi como a Casa do Grito, a gente tem notícias de que, na verdade, ela só foi criada em 1884, ou seja, 4 anos antes dessa pintura acontecer, mas muitos anos depois que o Grito, de fato, foi proclamado. Pelos registros de Dom Pedro I, galera, ele jamais poderia estar nessa bravura, empunhando a sua espada e com tanto vigor e tanta disposição. Como é que eu sei disso? Os registros apontam que o Dom Pedro I estava passando mal na viagem, que ele estava correndo para número 2. Então, na hora que ele saía, né, obviamente ele já ficava ali desidratado, ele estava numa viagem. É impossível que ele tivesse com toda essa disposição que a obra pinta, beleza? Vamos para o 4º erro. Os dragões da independência, que eu comentei com vocês mais cedo, só foram criados 1 ano depois da independência. Então, eles também jamais poderiam estar presentes ali na nossa imagem. 5º erro. Gente, quem aqui viaja todo trajado de farda, com esse elmo na cabeça, com roupas apertadas, extremamente pesadas, com um tanto de camada? Eu não viajo assim, você viaja? Então, eles também não. O que a gente sabe sobre essas viagens é que elas eram feitas durante muitos dias, porque não tem carro, não tem avião. Então, o trajeto que eles fazem é um trajeto muito demorado. Por isso, eles sempre priorizavam roupas de tecido leve, de preferência uma camisa de algodão em tons mais claros, para que eles pudessem também respirar e que eles pudessem ali transpirar com mais tranquilidade. Imagina você ficar viajando com aquele tanto de coisa, um tanto de aparato emperequetado. Você não ia dar conta, né? E o Dom Pedro I e a sua comitiva também não. O 6º erro, pessoal, é essa comitiva extremamente numerosa do Dom Pedro I. Ele não estava viajando com 40 pessoas. E o 7º e último erro é exatamente o fato de que esse quadro foi pintado com cavalos. Sim, mas Pri, você acabou de falar que não era carro, não era avião, era o quê? Gente, era muito mais confortável e eles viajassem montados em mulas e não em cavalos imponentes e majestosos. E além disso, pessoal, para eles seguirem por esse percurso que era extremamente íngreme e em zigue-zague, eles preferiam muito mais a estabilidade e o conforto das mulas, que eram os animais que eles estavam utilizando. E agora um bônus para vocês. Lembra quando eu falei do Riacho do Ipiranga, que os cavalos estão ali numa sutileza, quase que tocando o riacho? Ah, meus amigos, a gente tem registros de que, na verdade, a comitiva não estava passando por ali naquele momento. Na verdade, esse rio também foi uma das inserções que o Pedro Américo fez para, claro, ficar mais próximo do Ipiranga. E aí, meus queridos, gostaram dessas curiosidades? Deixa pra mim se vocês já conheciam alguma delas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha. Afinal de contas, é isso que vai fazer com que a gente traga mais conteúdos pra cá. Um grande beijo e até o próximo Preflix.